Para o cargo da direção da escola, estão concorrendo duas candidatas, A e B. Com base em uma pesquisa realizada recentemente, com um grupo de 700 alunos, foi construído o gráfico abaixo, o qual apresenta a preferência dos eleitores por grupo, masculino e feminino. Vamos ver aqui no próximo slide como está montado esse gráfico, professor. Observa comigo, tá? Candidato A, candidato B, brancos e nulos. E aí a minha legenda, tá? A parte mais clara, feminino, a parte mais escura, masculino. Olha o que ele está perguntando. Ao escolher ao acaso um dos participantes da pesquisa, sabe-se que ele foi eleitor da candidata A. Sabe-se, tá? O cara foi escolher alguém, já sabe que é do candidato A. Qual a probabilidade desse candidato ser, tá? Desse eleitor que foi escolhido ser de sexo feminino? Ele está falando para mim que é 93 sobre 161. Pessoal, itemzinho de probabilidade, hein? Federal também gosta muito de trabalhar com esse tipo de item. Probabilidade, professor, eu vou chamar de P, e eu gosto muito de anotar essa relação. Para calcular a probabilidade, eu vou ver quantos casos tem aquilo que eu quero e dividir pelo total de possibilidades. Uma conta bem simples, tá? Para você realizar. Gosto de começar com o total. O que é o total? É o total independente daquilo que você quer ou não. Lá no nosso exercício, pessoal, o total, ele se reduz um pouco, tá? Esse item tem a ver com probabilidade condicional. Tem uma palavra que induz a pensar desse jeito, que é, sabe-se, tá? Quer dizer que é probabilidade condicional. Então, quando ocorre isso, o meu total ele fica mais reduzido. Esse participante, eu sei que é eleitor do A. Então, o meu total, eu vou pegar todos os eleitores do candidato A, independente do que é. São 136 homens e 186 mulheres. Então, o nosso total aqui, professor, são todos os eleitores do A. 136 homens e 100 e quanto aqui? 86 mulheres. Vamos somar isso aqui. 6 com 6 vai ficar 12. 8 com 3 é 11. Vai ficar 12. 1 com 1, 2, vai ficar 3. Então, são 322, tá? Eleitores do candidato A. Agora, professor, e o que eu quero? Como é que eu sei quantos casos tem? Eu vou olhar exatamente aquilo que ele quer calcular a chance, que é escolher alguém que seja do sexo feminino. De todos os eleitores do candidato A, você vai ter 186. Então aqui, gente, ó, o que eu quero, escolher alguém do sexo feminino, 186 possibilidades. E aí a nossa probabilidade, ela vai ficar, o que eu quero, tem 186 possibilidades. Dividido pelo total, são 322 eleitores participantes aí do candidato A. Muito bem. Eu vou simplificar, professor. Divide aqui por 2 para mim. Aí você vai ter o que aqui? 93 no numerador e eu vou ter exatamente 161 no denominador. Essa é a probabilidade. Se você olhar o nosso item, você vai ver que o item é correto. Realmente, ó, essa é a probabilidade. Nós acertamos aí, marcamos
verdadeiro no item. Questãozinha tranquila de probabilidade, só tem que ficar ligado com essa pegadinha. O total, cuidado, tá? Ele disse que tem 720 participantes, perdão, ele disse que tem 700 participantes. Só que esse não é o total, porque ele falou que eu só vou pegar eleitores do A. Então, novamente, se eu só vou pegar eleitores do A, o meu total são todos do A, que você viu que deu 322. E aí, o que eu quero é que seja do sexo feminino. Legal? Mais um item, vamos lá. Item 8, professor. A receita de uma empresa no primeiro semestre do ano foi apresentada por meio da tabela abaixo. Então, nós temos aqui desde janeiro até junho. Com base na tabela, é correto afirmar que a receita mensal média da empresa no primeiro trimestre foi maior que a receita mensal média no segundo trimestre. Olha aí, pessoal, questãozinha que envolve média. Também é um item comum. O Enem explode o conceito de média. Aqui na UFSC, geralmente, ele também coloca um ou, no máximo, 2 itens. E é um item de boa, tá? Um item bem de boa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a média do primeiro trimestre, que é correspondente aos 3 primeiros meses. Vou fazer a média do segundo, correspondente aos 3 próximos meses, e ver qual que é a maior. Ok? Então aqui, pessoal, o nosso item 8, ele vai simplesmente testar a tua paciência em fazer cálculos. Eu vou chamar de M1 a do primeiro trimestre, tá? Então você vai somar o correspondente a junho, 34.260,12, mais o que, professor? 15.979,26, mais o que aqui? 28.935, quanto aqui? 18. E aí eu vou dividir pelo número de termos, que é 3. Muito bem. Professor, quando eu somar todos esses termos ali, já fiz a conta para a gente ganhar tempo, tá? Dá exatamente 79.174, tá? Vírgula quanto? 56. Deixa eu colocar aqui para a gente, tá? Esse é o nosso resultado. Muito bem, professor. Agora eu vou fazer o quê? Eu não vou dividir, tá? Não vou dividir, não. E você vai ver daqui a pouco por que não compensa dividir. Primeiro faz a soma e aí depois, tá? Você vai partir para a média 2. Você vai ver que, na verdade, não vai precisar nem de dividir. Então vamos lá. Vamos fazer a média do segundo, o que aqui? Trimestre. Vou chamar de M2, professor, tá? E aí o que vai ficar? Aqui, 22.521,18, mais 34.347,24, mais 25.500,30. E aí, pessoal, eu divido por 3. Muito bem. A nossa soma, que está lá no numerador, ela corresponde a 82.368,72. E aí, dividido por 3. Agora, vem cá. O aluno não pode perder muito tempo, não, tá? Tem muitos estudantes que vão fazer essa divisão e vão ver qual é o maior valor. Só que não precisa, professor. Quando eu tenho divisões com o mesmo denominador, o maior resultado é o que tem o maior numerador. Então, fazer a divisão aqui vai gastar tempo. Você não pode perder tempo, tá? Então, analisando as duas divisões,
Essa da média 2 do segundo trimestre tem o maior numerador. Logo, professor, a média do segundo é maior que a média do primeiro. E lá no item, hein, ele falava o quê? Ele falava que a receita mensal média, tá, do primeiro trimestre é maior do que do segundo. Falso, gente. É o contrário, tá? O que é maior é a do segundo. Logo, esse item aqui, ele tá o quê? Falso. Poxa, professor, um item talvez aí mais fácil, tá? Dessa primeira questão, porque era só somar, não precisava nem dividir. Para quem tem dificuldades em matemática, é uma pena, né? Porque é uma chance aí boa de pontuar. Muito bem, então até o momento, pessoal, o que eu vou ter, hein? Volta ali no slide pra gente. O item 1, ele está correto. O item 2 foi falso. O item 4 foi verdadeiro. Passa para o seguinte. E o item 8 foi falso. Eu já encontrei o quê? Dos 4 itens, 2 verdadeiros e 2 fáceis. Lembrando, tá? Que na minha opinião, o mais chatinho, o mais difícil do item foi falso. Muito bem, gente. Vamos para o próximo aqui, que é exatamente o último item, tá? Dessa questão. Marcos faz parte de um grupo de 9 pessoas em seu local de trabalho. Foi determinada a constituição de uma comissão com 5 integrantes. Se Marcos obrigatoriamente deve estar nessa comissão, então existem 35 modos distintos de fazer essa escolha. Ó, análise combinatória. Mais um item de análise combinatória na mesma questão. De quantos modos, quantos grupos, comissão, isso tudo indica, tá? Que a minha contagem ela vai ser de combinação. Mas vamos lá, vamos entender a ideia. São 9 pessoas, pessoal. Das 9, uma delas é o Marcos, e aí tem mais 8. Esses 8, tá? Eu vou chamar de A, B, C, D, E, F, G e H. Muito bem. Eu vou escolher uma comissão com 5 integrantes. Então, dos 5, ele já deu que o Marcos tem que estar. O Marcão tem que estar na comissão. Então, na verdade, aqui, professor, a minha comissão, tá? Ela vai ser formada por quem? Pelo Marcos, né? E mais o que aqui? 4 pessoas. Na verdade, professor, você vai ter que escolher 4 pessoas. Essa escolha de 4 pessoas vai ser num total de quanto, hein, gente? Essas 4 pessoas que eu vou escolher, ela é no total de quanto? De 8, né, professor? Por que de 8? Eu tinha 9, tá? Só que o Marcos já não conta mais, porque ele já foi escolhido. Então, das 9, o Marcos já foi embora. Eu vou escolher mais 4, num total de que aqui? 8. Muito bem. Vem cá, essa escolha, como é que vai ser? Como ele não deu nenhuma exigência, quem que tem que ser primeiro, quem que não tem, ele apenas falou comissão, essa é uma questão de combinação. A ordem não vai importar. Escolheu o João depois do Marco, ou o Marco depois do João, é a mesma coisa, professor, tá? E aí, a nossa questãozinha, combinação, aquela formulazinha legal de guardar. N fatorial, P fatorial e aqui N menos P fatorial. Essa é a formulazinha que a gente vai usar. O N é o nosso total, 8,
e o P é a quantia que você vai escolher. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar como é que eu vou terminar esse cálculo, professor, tá? Vamos ver como que a gente vai terminar essa parte. N8, P4. Eu vou substituir 8 fatorial, 4 fatorial, N menos P, 8 menos 4, 4 fatorial. O meu 8 eu vou desenvolver até chegar no menor, como os dois são iguais, desenvolve até um dos dois. Aqui embaixo você copia um deles e o outro você vai fazer o que aqui? Vai desenvolver. Aquela matemática básica, tá? Que você que já viu isso aqui, é só terminar. Cancela para mim, cancela para mim. Aqui 4 vezes 2 é 8. Aqui 3 com 6 vai ficar 2. Quando eu multiplicar, na verdade eu vou ter 70, o que, pessoal? Comissões, tá? Ele falava no enunciado que eu ia ter 35 módulos, eu ia ter 35 comissões. Opa, o nosso item aqui, ele também é falso. Questãozinha de análise combinatória que eu não posso errar, tá? Porque é uma questão que você tem muitos exercícios desse formato em apostilas e livros, tá? Muito bem. Então, só para a gente colocar aqui, o item 1, ele foi verdadeiro, item 2, ele foi falso, item 4, ele foi verdadeiro, o item 8, ele foi falso, e o item 16, ele também foi falso. Dos itens, esse foi um pouquinho mais punk. Eu tenho 5 itens, professor. Desses 5 itens, 2 verdadeiros, hein? O aluno, provavelmente, que tem uma boa estratégia, faria, tá, uma boa pontuação aqui. Essa é aquela questão que dá para ter pontuação máxima. Não faria, de repente, no início o item 2. Os outros itens são mais objetivos, já marcaria ali verdadeiro ou falso e ganharia a questão. Questãozinha muito legal, depois tem mais para você. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.